agenda transhumanista utiliza a bandeira multicolor para chegar a seu objetivo, que é desconfigurar a natureza humana e criar um novo homem através da tecnologia. Estamos falando deste livro acá, Neoentes, de Miklos Lukács. Seguro que já conheces Dr. Miklos Lukács de suas conferências aqui em YouTube, que está por todas as partes. Ele é muito conhecido, sempre explicando o término transhumanismo e todos os peligros que estão de fundo. Pero faltava algo, faltava sua obra escrita. E está aqui. É uma obra onde não só ele explica o conceito de transhumanismo, como também toda a agenda que está por detrás, todas as contribuições também magnatas de Silicon Valley, assim como várias empresas que nós já conhecemos. Pero antes de continuar, déjame pedirte algo. Déjame um like, subscreve no canal se te gusta este tipo de conteúdo. Também difunde em tus redes sociais, comparte com um amigo que todavia não conhece o término transhumanismo ou que todavia não ha leído Neoentes. Obviamente, as primeiras perguntas que uno se hace quando vê esta portada, que por sinal é maravilhosa, é que significa Neoentes. Neoentes é um silogismo de duas palavras, neo, que significa novo, e ente, que significa ser. Então, este novo ser que está sendo criado seria uma mescla entre ser humano e novas tecnologias. Novo ser pode ser concreto ou imaginário, e a ideia transhumanista é justamente a fusão da tecnologia com o ser humano, cambiando incluso nossa natureza, porque em sua concepção nós todavia não evolucionamos muito bem, pero esto vai estar um pouquinho mais adelante. Esta é uma filosofia que eu, por lo menos, não conhecia através do Dr. Miklos Lukács, pero que já foi muito difundida, incluso por um propagandista chamado Yuval Noah Harari. Ele serve como um propagandista desta teoria, aunque haga algumas críticas adocicadas ao transhumanismo. O que passa é que o Dr. Miklos Lukács, aqui em seu livro, faz muitas denúncias, incluso sobre quem financia este intelectual. O que passa é que ele ha escrito 3 livros, que incluso vou pôr aqui as portadas para que veas. Estes livros foram muito difundidos e me quedei com curiosidade de lerlos, porque realmente, segundo Dr. Miklos Lukács, a ideia principal do transhumanismo e como é aberrante, porque de hecho, nestas obras, ele cita textualmente que nós todavia não evolucionamos lo tanto que necessitaríamos, como se ele odiara o ser humano como nós conhecemos. No fundo, todo transhumanista tem a ideia de que somos pouco inteligentes, pouco capazes. Así que tú que estás me escuchando pode pensar, pero Nastasia, seria super interessante que tenhamos melhorias em nossas vidas. Estás em contra das tecnologias e todas as melhorias que a medicina, por exemplo, pode trazer ao ser humano? Em definitivo, nós não estamos falando de tecnologias que ajudam a vida do ser humano, pero estamos falando de tecnologias que modificam nossa vida, modifica a maneira com que miramos todo nosso universo. Estamos falando de modificações que incluso plantea um novo tipo de nascimento. E todo esto está aqui porque ele apresenta muitas tecnologias que já estão em processo, que já estão em andamento, onde a ideia é justamente desfigurar
nuestro tipo incluso de nacimiento. Pero además de explicar todos los avances tecnológicos, los financiamientos de grandes empresas y grandes magnatas, estos que estás pensando, George Soros, Elon Musk, Bill Gates, él también explica cómo llegamos en este punto. Pero si estamos hablando de ser humano, tenemos que definir qué es el ser humano. Y es justamente lo que él hace. En el primer capítulo él explica qué es ser humano y cómo fue desarrollado a lo largo de la historia la idea antropológica del hombre. Él explica, por ejemplo, que la idea de que nosotros somos seres con dignidad intrínseca vino del cristianismo. Él apunta también que fue la filosofía que atribuyó la idea de que somos cuerpo, alma e espíritu. Después ele discorre através de vários teóricos, chegando incluso a Darwin, donde, segundo ele, é golpe fundamental al cristianismo quando ele disse em sua teoria que somos nada mais que animal como qualquer outro. Nuestra dignidade não é tão distinta a de perro, por exemplo. Então, esta teoria realmente modificou como miramos las otras personas, creando incluso una idea utilitarista. Entonces es bien común nosotros vemos noticias como, por ejemplo, de que en Europa ya no existe niños con síndrome de Down, porque sus vidas son cesadas incluso en el vientre materno. También es común tenemos noticias como la idea de eutanasia em pessoas ancianas ou discapacitados de alguma maneira. Isto porque a utilidade destas pessoas já não é interessante para a sociedade. Todavia, no capítulo 1, ele faz também um questionamento em relação a nossa moraleza. Se somos um animal como qualquer outro, onde está o papel da moraleza em nossa sociedade? E aí ele apunta, por exemplo, filósofos existencialistas que mostram uma ideia de moral muito distinta da que planteamos a lo largo da história. Também cita filósofos como Kant, Sartre, todo esto mostrando como que foi desenvolvido o conceito antropológico do homem a lo largo de la história. No segundo capítulo ele mostra como a ideia de progresso está incrustado em nossa sociedade. Então ele também faz todo o recorrido histórico desde Augusto Comte e mostra o impacto deste entendimento em nossa sociedade, porque distinto, incluso ele habla esto, a ideia de progresso que está em Agustín, em San Agustín. Porque San Agustín entendia que o progresso se dava à medida que o cidadão da cidade, os homens, entendia que estava progressando e caminhando hacia a cidade de Deus. Uma vez que não entendemos mais o metafísico, uma vez que entendemos que este mundo é este que tal, e não tem nada mais adelante depois de nossa morte, o progresso se queda um pouco sem objetivo supremo. Luego, o progresso por el progresso é válido. E hablando deste progresso, sem pensar em lo transcendente que ele habla em la página 66. Em nome do progresso secular impulsionado por la moral racionalista, utilitarista, hedonista e materialista, se justificaram genocídios que acabaram com a vida de milhões de seres humanos e destruíram as estruturas sociais, culturais, políticas e econômicas de dezenas de países em todo o mundo. Por outro lado, é inegável que durante este siglo se produziram grandes avanços científicos e tecnológicos coronados por la chegada del hombre a la luna, pero não é difícil concluir que os custos para a humanidade foram muito altos.
É certo que não podemos negar os avanços e quanto fomos privilegiados com estes avanços, mas foi um custo muito alto. Se a ideia de progresso por el progresso já hizo tanto estragos a lo largo da história, ¿por que todavía entendemos que o progresso é algo bueno em si mesmo? E na sociedade que vivemos também não é só uma questão de progresso, está muito vigente a ideia do cambio por el cambio. Então vamos cambiar porque sempre o cambio é melhor e não necessariamente. Esse capítulo explica a ideia transhumanista e seu planteamento. É muito interessante porque ele plantea algo que a simples vista parece muito interessante. Por exemplo, longevidade, super inteligência e também super bem-estar. É algo muito parecido com o mundo feliz de Aldous Huxley. Não é coincidência que o mundo feliz planteia uma sociedade onde as pessoas vivem mais, donde qualquer mínima incomodidade é extirpada, donde as pessoas não têm vínculos familiares. Lo que pasa es que el hermano de Aldous Huxley era um transhumanista, incluso creo que uno de los primeros. Aí eu me pergunto e quero que tu escreva-me aqui abaixo. ¿Sería Aldous Huxley não uma pessoa que esté criticando esta nova sociedade que seria criada, ou uma pessoa que está em la realidade difundindo e fazendo propaganda desta nova sociedade? Então, escreve-me abaixo o que te pareceu disto todo, pero em la realidade estes são os planteamentos: super longevidade, super estado de bem-estar e também super inteligência. Obviamente que para atingir estes três super é totalmente necessário estas agendas progres, porque estes super não são para todos. A ideia é que seamos poucos, pero mejores. Então, obviamente, vai ser uma estratificação da sociedade, uma seleção natural, como diria Darwin. É neste momento que todo o rompecabezas é formado, porque ideias ecologistas, onde entendemos que o ser humano é o grande causador de todo o mal do planeta, suma. Ideias, por exemplo, animalista, onde põe o animal junto com o ser humano em igual importância, suma. E por que não falar toda a agenda trans? E aqui ele explica muito bem que é transgênero e transexual, transedade, transraça, transcapaz, transespécie, por que não transhumanismo? Em la realidade, estas agendas servem como uma maneira de desensibilizar nossas mentes para receber esta ideia do novo homem. É neste momento que nós reconhecemos o papel do feminismo dentro de uma agenda do transhumanismo, porque o feminismo está planteando justamente a desconfiguração da mulher como uma provedora de filhos, como aquela que cuida de sua família. Todas estas agendas que ajudam a estratificação da sociedade, que ajuda a desensibilizar-nos como seres humanos, que tem um valor intrínseco, suma. E ele termina o livro falando como já existem vários dispositivos legais para a implantação de uma estratificação social em massa. É, de hecho, impressionante. Al mesmo tempo que ele habla isso, ele também expõe o risco de estas novas tecnologias, como algumas pessoas incluso sofreram usando-las,
e como todavia eles não han logrado esta criação, la gata, esta criação deste nuevo ente, pero é o que eles buscam. Esta foi minha apreciação deste livro interessantíssimo que tiene que lerlo. Seguramente este livro entrará para mi top 5 de los livros del año. Sé que todavía estamos en el medio del año, todavía es muy temprano para entregar un top 5, pero de verdad este libro es súper disruptivo en su tema. Y la manera como él expone es realmente fantástica, porque está todo muy clarito. Nada de teorías de las conspiraciones, tiene muchos pies de páginas, entonces compensa que compres este libro, que lo disfrute muchísimo y que también después de leerlo entregas a un amigo para que tengamos cada vez más en cuenta los peligros del transhumanismo. Quedamos por aquí, hasta la próxima reseña y no olvides, si quieres comprar este libro acá, está en el link de la descripción, link Amazon. Comprando cualquier libro a través del link abajo ayuda mucho el canal. Hasta la próxima, chao.